Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 2 de Daniel. Separa a sua Bíblia, separa o seu caderno de anotações e vem comigo. Nós vamos fazer a leitura e eu vou parando e vou explicando, amém? Hoje nós vamos falar do sonho de Nabucodonosor. Meu Deus, quantas coisas, quantos ensinamentos vai nos mostrar este sonho. Vamos lá? Capítulo 2 de Daniel. O sonho do rei é interpretado por Daniel. Capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 13, amém? E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, astrólogos, encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho que está perturbado meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas num monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda e que podeis me dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, astrólogo ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se enfureceu, e ele ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. O aramaico era a língua usada pela Babilônia naquele tempo. Então, quando a mensagem era destinada aos gentios, era escrito na língua usada por eles. O sonho de Nabucodonosor foi narrado em aramaico, lembrando que o livro de Daniel também foi escrito em hebraico. Nabucodonosor poderia ter esquecido o sonho, sim, mas ele também poderia colocar os seus magos à prova. Eles não tinham apenas que interpretar o sonho, mas eles deveriam dizer qual era o sonho. Eles estavam apavorados. E o rei deu o decreto, Nabucodonosor deu o decreto, iria matar a todos. E algumas curiosidades, aqui no verso 2 fala sobre magos, adivinhos, astrólogos, feiticeiros. O que significa cada um desses nomes? Os magos, eles eram chefes da magia. Os adivinhos faziam adivinhações por meio de fígados de animais sacrificados. Eles faziam comparações com modelos de argila. Olha que interessante, eu vou explicar isso aqui mais para frente. Os feiticeiros eram aqueles que usavam de magia negra e os astrólogos eram os principais sábios da corte.
Esses modelos de argila, de fígados de argila, continham marcas e inscrições detalhando possíveis interpretações. Esses modelos funcionavam como um guia, como um modelo, como um manual de instruções para decifrar os sinais encontrados nos fígados dos animais sacrificados. Então, os adivinhos comparavam diretamente o fígado real com o fígado de argila, para chegar a uma interpretação precisa. Essa prática era chamada de hepatoscopia. Olha que interessante. Eles também analisavam a direção dos ventos, o uivo dos lobos, o movimento e a direção da serpente, a direção que a flecha caía quando era lançada. Mas para isso, eles precisavam conhecer o sonho. E Nabucodonosor não se lembrava do sonho. Daniel também morreria, porque ninguém havia decifrado qual era o sonho e o seu significado. Vamos ler, eu parei no verso 13, agora vamos ler do verso 14 até o verso 28. O verso 14 diz assim: Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: Por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre os mistérios, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda o tempo e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, e ele dá sabedoria aos sábios e conhece os entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e ele mora na luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao rei do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mateis os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a sua interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um homem dentre os cativos de Judá, a qual fará saber o rei a sua interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: O segredo do rei requer nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o que podem declarar ao rei. Verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Uau! Daniel orou e Deus revelou qual era o sonho e qual era a sua interpretação. Vamos ler do verso 29 até o 36. Diz assim: Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria em todos os viventes, mas que a interpretação se fizesse saber ao rei,
para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e ela estava de pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também sua interpretação diremos na presença do rei. Então Daniel revelou ao rei qual era o sonho. Agora Daniel vai dar a interpretação. Depois que nós fizermos a leitura, eu vou detalhar aqui o que significa este sonho para os dias de hoje, amém? Vamos lá, dos versos 37 até o 45. Tu, ó rei, és rei, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste, dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Verso 45. Da mesma maneira que viste do monte, foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, fiel é a sua interpretação. Então, depois Daniel interpretou o sonho, dando detalhes sobre a questão geopolítica da época. Vamos finalizar, e aí eu vou para a interpretação detalhada do sonho do rei. Versos 46 a 49. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de
toda a província da Babilônia, como também fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia, e pediu a Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Uau! Então vamos para a interpretação do sonho que Daniel falou para Nabucodonosor. Nos dias de hoje, o que representa esse sonho, né? Deus disse que esse sonho seria para os dias de hoje, e a maior parte dessa estátua ela já se cumpriu. Refere-se à história dos maiores impérios que já passaram, que já existiram durante esses anos. Esse sonho começou a se cumprir há 2.500 anos. Então a estátua ela tinha cabeça de ouro, era de ouro fino e representava o quê? O Império Babilônico. Esse império era o império vigente na época. Era de ouro porque a Babilônia era muito rica, eles ostentavam muito. O peito e os braços da estátua eram de prata e representavam o Império Medo-Persa. Lembra que falava que o império que viria depois seria inferior? Então, primeiro de ouro, depois de prata. Então, era de prata por ser inferior ao Império Babilônico. Os dois braços, eles representavam os dois aliados, Medo e Persa. O nome Império Medo-Persa refere-se à união temporária dos reinos do Medo e dos Persas sob um único governo. Originalmente, os medos dominaram a região do Planalto iraniano e submeteram os persas, que passaram a pagar tributos. No entanto, em 550 a.C., o príncipe persa Ciro o Grande liderou uma revolta contra os medos e após a sua vitória, ele fundou o Império Persa, que absorveu o reino Medo. Então, o nome Medo-Persa é uma referência histórica ao período em que os dois povos estavam unidos antes da ascensão do Império Persa. Depois fala que a estátua tinha o ventre e as coxas, que eram de bronze. Essa parte da estátua representava o Império Grego de Alexandre o Grande e durou 160 anos. Nessa época, os soldados usavam armaduras, ferramentas, machados de bronze. Eles eram conhecidos como o Exército de Bronze. Fala também no sonho que as pernas eram de ferro, representando o Império Romano. Esse império era forte como o ferro e eles eram cruéis também. Era o tempo em que os cristãos eram jogados aos leões. Nero colocava os cristãos para serem tochas humanas, para iluminar as ruas. E era um período de muitas torturas e mortes. Cada perna representava uma divisão no Império Romano, oriental e ocidental. Fala também que a estátua tinha os pés que eram feitos de ferro e barro, que representam um reino dividido, porque ferro e barro não se misturam. Nós podemos dizer que os pés representam a nossa geração. As nações são muito diferentes, em relação à religião, em relação à cultura, em relação à língua, em relação à economia. Representa então o mundo oriental contra o mundo ocidental. Possivelmente é através da União Europeia que virá o anticristo. Você sabe o que é a União Europeia? É um bloco político e econômico formado por 27 países europeus que se comprometeram a colaborar e a se interajudar. E eles são o maior bloco comercial do mundo, sendo o maior exportador de bens e serviços e o maior mercado de importação para mais de 100 países. Eles possuem uma moeda própria, que é o euro, e possuem também um sistema judicial independente, entre outros detalhes. A estátua tinha 10 dedos, né?
Na Bíblia, quando fala no número 10, né, citando 10 chifres na Bíblia tem a ver com poder. Então, está relacionado a 10 poderes, né? Ou seja, 10 líderes mundiais que tentarão se unir. E a pedra? O que representa a pedra? A pedra representa Jesus, né? A pedra angular, a pedra que destruirá toda a estátua. Já destruiu durante a história muitos reis, impérios e destruirá principados e potestades. Então a pedra representa o reino eterno. A pedra já veio, né? E Jesus, ele já tem a chave do inferno. Em sua segunda vinda, Jesus aniquilará para sempre o diabo. No seu sonho, a pedra se tornou uma grande montanha, né? E fala que encheu toda a terra. Da mesma forma, a glória de Deus encherá toda a terra. Em Romanos, capítulo 16, verso 20, diz assim: o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. Uau! Quantas informações! Você gostou? Você já entendia todos esses detalhes do capítulo 2 de Daniel? Deixa aqui nos comentários o que você sabia, o que você não sabia, se você tem alguma dúvida. E no próximo vídeo nós vamos estudar o capítulo 3 de Daniel. Prepare o seu coração. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.